Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo nós vamos falar sobre a lista de medicamentos proibidos ou atualmente chamado lista de medicamentos não recomendados. Esse assunto me foi sugerido por uma pessoa nos comentários aqui dos vídeos no YouTube. Então nós vamos conversar um pouco sobre a mudança do nome da lista, como a gente pode utilizar essa lista como referência e a importância da gente saber que existem medicamentos que podem piorar os sintomas da miastenia. O primeiro ponto é que essa lista de medicamentos, durante um tempo, ela era denominada a lista de medicamentos proibidos. E isso causava um pouco de confusão. Por quê? Porque nós miastênicos ficamos doentes, né? A gente acaba apresentando, como qualquer pessoa que está viva, sintomas de outras doenças. O problema é que alguns medicamentos que são utilizados para combater outras doenças podem piorar os sintomas da miastenia. E é aí que está a confusão. Então, eu vou dar um exemplo, como sempre eu gosto de usar exemplo, né? Eu tive um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu tive zika. E eu fui para o hospital, estava com manchas no corpo, fraqueza, dor, né? Enfim, os sintomas da zika. Cheguei lá e eles verificaram que eu estava com zika. A medicação que é utilizada para combater a zika é uma medicação que está nessa lista de medicamentos. E aí nós nos vimos num impasse. Eu tinha a lista de medicamentos, ele estava me passando uma medicação que estava na lista e precisava ser tomada uma decisão. E foi aí que eu entendi como é que essa coisa funcionava. Por quê? Porque eu entrei em contato com a minha neurologista. E então a gente teve a clareza ali, conversando com ela, o médico do hospital, ela e eu, que de fato aquelas medicações não são recomendadas para quem tem a miastenia. Mas também não podia me deixar sem medicação nenhuma eu com zika, porque isso podia evoluir. Então qual foi a orientação? Toma a medicação e você vai ficar sobre observação. Algumas dessas medicações que estão na lista, elas podem ser muito bem utilizadas por pessoas que estão com a miastenia controlada, o que era o meu caso naquele momento. Então, para se evitar essa reação em relação a medicamentos proibidos, começou a se utilizar medicamentos não recomendados. Portanto, hoje você vai encontrar a lista como medicamentos não recomendados, sendo que alguns desses medicamentos são necessários para o controle de outras doenças que o miastênico venha a ter, né? Venha a desenvolver. E aí, aqui é importante a gente dizer que é preciso uma avaliação do neurologista e do médico que está prescrevendo a medicação, se o miastênico tem condições ou não de usar aquela medicação, porque ele vai precisar ficar em observação e como está o grau naquele momento dos sintomas do miastênico. Se ele está com a doença mais controlada, ele vai suportar melhor. Se a doença está muito ativa, ele não vai suportar tanto. E isso quem tem que avaliar é o médico junto com o neurologista, tá? Isso é a orientação que existe e é como eu tenho feito. Agora, aqui a gente tem uma outra questão que precisa ser dito sobre essa lista de medicamentos que eu acho interessante. Se você for olhar a lista de medicamentos não recomendados de outros países, essa lista muda. Essa lista é diferente. Tem coisa que tem na nossa lista no Brasil que não tem na lista deles. Tem coisa que tem na lista deles que não tem na lista do Brasil. Ela muda dependendo da avaliação que foi feita. E isso, o que eu encontrei de informação sobre isso, é que isso se dá porque em alguns países, algumas medicações são totalmente proibidas e aqui elas são liberadas. Em outros países, a medicação é liberada e aqui ainda não passou pela Anvisa.
e é proibida, não existe. Além disso, existe a questão da atualização da lista, novos medicamentos, novos estudos, e se não há uma atualização, você fica apenas com a lista como referência. E é isso que é importante a gente saber, porque aqui a gente entra num terceiro ponto. A lista, ela serve de referência para o médico que vai te atender. Eu, particularmente, gosto de andar com a lista por uma questão de emergência. Eu tenho a lista impressa no verso da carteirinha da Abrame. É uma lista reduzida, né, mais resumida. Agora a gente tem acesso à lista na carteirinha virtual. E se você ainda não tem a sua carteirinha, dá uma olhada no vídeo que eu vou botar aqui no card, que eu falo da carteirinha virtual da Abrame, que está funcionando, que está super legal, como referência, porque o médico olhando ali, ele já tem ideia daquilo que vai te fazer mal, que vai piorar ou não os sintomas da miastenia. Esses medicamentos, na sua grande maioria, eles são medicamentos que vão interferir no sistema neuromuscular e no sistema nervoso central. E isso pra gente é muito complicado. Então você imagina que um miastênico tomar relaxante muscular, isso precisa ser muito bem acompanhado, porque a gente já tem fraqueza muscular. E aí você vai ter um relaxante, isso pode causar um problema, agravar o sintoma da miastenia. Mas não são só os relaxantes musculares, são todos os remédios que vão interferir tanto no sistema neuromuscular, quanto no sistema nervoso central, ou na produção de hormônios, neurotransmissores, que podem acabar causando uma piora nos sintomas da miastenia. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: a gente tem um mau hábito no Brasil, e eu me incluo, né? Isso existem pesquisas mostrando, de se automedicar. A gente tem o hábito de achar que determinadas coisas a gente resolve a gente mesmo. E aí a gente começa a tomar os remédios, né? Quem nunca? Eu tive isso, fulano você teve, vou tomar isso, vou tomar aquilo e tal. É uma dorzinha aqui, isso é só uma dor muscular, isso é só uma alergia, isso é só... E aí a gente para de ter o hábito de ter um médico indicando essa medicação, né? Ele me passou aquilo naquela vez que eu fui, então eu vou tomar agora. No caso da gente que tem miastenia, a gente tem que ter muita atenção nisso, muito cuidado nisso, porque a gente acaba ficando muito vulnerável, né? Vulnerável com remédios que podem ter reações adversas, causar reações adversas quando combinados com a medicação que a gente toma. E por isso, cada caso é um caso. Por isso, eu tomo cuidado quando as pessoas me fazem perguntas nos comentários ou via WhatsApp. Você já tomou isso? Ou o meu médico passou isso e aí eu tô com receio de tomar, ou eu vou tomar. Ou alguém pergunta, eu tô sentindo isso, alguém já sentiu? O que você tomou? Eu tô assim, o que você... Eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Porque cada um de nós está tomando uma dosagem e uma medicação diferente. E cada organismo vai reagir de uma forma a essa medicação. E esse remédio pode não ter feito mal para uma pessoa, mas pode fazer mal para outra, porque a doença está diferente nela em termos de atividade, está mais ativa ou menos ativa, e ela pode estar tomando alguma medicação que vai dar conflito com essa nova medicação que ela resolveu tomar por conta própria. A gente tem colegas que são miastênicos, mas que tomam remédio para pressão, que tomam remédio para depressão, que tomam remédio para diabetes, que tomam outras medicações de uso constante e que são controladas e precisam ser vistas pelos médicos que cuidam deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de indicar, de falar, de dar alguma orientação em relação a isso para os nossos colegas e também de receber. E sempre lembrar, eu sei que é chato essa vida de ficar indo ao médico sempre, nem sempre a gente tem acesso ao neurologista o tempo todo, eu sei disso.
nem aos médicos ao tempo todo, nem sempre a gente tem condição de ir, mas é importante que a gente, tomando a medicação, que a gente tenha a orientação do médico e a prescrição do médico e a orientação dele. Se eu sentir alguma coisa diferente, você ter como buscar alguma orientação ou ir para um hospital. Eu já tomei medicações que estão nessa lista e não senti nada, mas já tomei e senti também. E a orientação era: Eliane, vigia. Ela tem que ficar em observação. Ela vai tomar, ela não tá bem, mas ela precisa tomar essa medicação. Vigia ela. E se ela sentir alguma coisa, corre com ela para o hospital. Então a gente tem que ter atenção a isso. Se o seu médico passou, se o seu neurologista concordou, ok, não tem problema, você vai tomar. Mas isso é você, e é isso que é o mais importante, é a gente ter atenção com isso. Porque a gente ficar se medicando pode dar um problema seríssimo. A outra coisa que eu queria dizer também, eu já falei que ia terminar, mas enfim, que ficou faltando falar, é que eu ando com a lista, né? Eu ando com a lista e eu sempre falo, vou no dentista, que é o caso que eu tenho feito, e já aconteceu comigo isso, vou no dentista, eu falo, olha, eu tenho miastenia, eu não posso usar essa medicação, não é recomendada para mim, se puder evitar, por favor, tá aqui a lista, e a questão da anestesia. Eu já peguei dentista, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aqui no card também, que falou assim: isso é bobagem, não se preocupa não, a gente vai fazer, você não vai sentir nada, isso é psicológico. Cara, eu saí fora, tá? Eu saí fora. Eu estava com uma tosse, uma coisa horrível, não sei o quê, e tendo problemas com falta de ar, não sei o quê, fui pro hospital, cheguei lá, encontrei um médico, ele falou, vamos fazer uma chapa. Olhou, não tem nada no seu pulmão tá limpo, você tá ótima, isso aí é alergia, tome isso aqui. Aí eu falei, mas doutor, não é bom dar uma olhada, porque eu tenho o problema da miastenia, se ela tá ruim, como é que fica, tá aqui a lista, o senhor... Aí a fala dele não foi, toma, controla, vai dar tudo certo, fala com a sua neurologista, vamos resolver. Não, a fala dele foi, bobagem, isso aí não tem nada a ver não, você tem que resolver essa tosse. Eu não tomei. Aí eu fui a outro médico, aí ele então passou a mesma medicação, mas a fala dele já foi assim, não, tudo bem, eu vou dar uma olhada nisso. Olha, você pode tomar nessa dosagem, você fala com a sua neurologista, controla, fica em observação, qualquer coisa você volta para cá, que a gente te atende, que a gente já sabe o que está acontecendo, mas você precisa tomar medicação para cortar essa tosse, porque está te prejudicando. Eu falei com a minha neurologista e ela falou, não, toma, vamos parar essa tosse, porque eu estava desmaiando, já contei essa história aqui, né, porque a tosse me cansava a musculatura da respiração, enfim, e eu comecei a ficar muito mal. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu mesma já tomei, como eu falei, medicamentos que estavam nessa lista, mas quando eu senti firmeza de quem estava prescrevendo e eu tive a oportunidade de então avaliar, ok, vou tomar. Mas se eu também sinto que a pessoa tá meio assim, tipo, isso é bobagem, não faço a menor ideia, mas tem que tomar, toma aí eu já fico receosa, porque a gente é que tem que se resguardar, né? Mais uma vez eu vou dizer, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo cuidado da gente, pelo nosso tratamento, pelo que a gente está fazendo com a gente, porque é a nossa vida, né? É a nossa saúde. Bom, eu espero que tenha sido útil. Vou te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, a ativar as notificações, aquele sininho que tem do lado para você receber as notificações quando eu postar os próximos vídeos. Se você quiser me ajudar a continuar fazendo esse trabalho e a divulgar os vídeos e acha que é importante, deixa um like aqui nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.